Então, a gente entra na frequência de tudo que tiver no teu próximo metro. Tudo, você entra. Pode ser um cristal, você entra na frequência do cristal. Pode ser uma bebida, um chá, você entra na frequência. Olha como você entra na frequência. Já vou falar do que é o frequenciamento, mas frequência, vibração e energia é o que movimenta o universo. Mas você disse que você tem memórias de 5.000 vidas, 5.000 anos. Tenho. E em todas essas você tinha tipo um voto de pobreza. Nessa atual você não tem por causa dos seus mentores? Seria isso? Essa pergunta é maravilhosa. Eu tenho as minhas 2 últimas vidas. A penúltima eu morri em 1640. Eu nasci mais ou menos em 1590 e morro em 1640 madre. Essa eu prometi que eu não faria mais voto de pobreza. Eu volto em 1900, morro aos 12 anos na Primeira Guerra Mundial, em 1912, morta na neve, no frio, na Polônia e com tiro, com atiradores que chegaram e atiraram em nós. Naquele momento eu prometi que eu ia mudar isso. E aí sempre esses mestres, eles estão sempre do meu lado. E o que eles falavam? Não depende de nós. Eu posso, uma frase que eu escutei a minha vida toda, assim, de milhares de anos. Eu posso soprar vento, mas não é eu que ajusto as velas. Então essas frases, elas marcaram sempre na minha mente. Aí quando eu nasço nessa vida, em 1965, eu fico quase 300 anos no Entrevidas para 1900, e depois, nesta vida, em 1965, eles deixam bem claro isso. Eles, nós vamos te ajudar, mas vai para o mercado de trabalho e te sustenta. E assim, eu sou uma pessoa feliz de dizer que a prosperidade nasce para todo mundo, porque realmente saio de uma condição bonita, mas pobre de família, pobre depois, quando eu tinha 20 anos, muito pobre, para fazer a minha história. E você acha que a prosperidade está na mente? A gente consegue conquistar nossos objetivos através da nossa mente? Eu tenho certeza. Por isso que nós temos um Instituto de Frequências Energéticas. Você é o que você vibra. Você é o que você vibra. O que você vibra? Você vibra o que você acredita a cada minuto. Talvez essa é a lição da vida. Você não consegue ser a mesma pessoa o tempo inteiro. Você é o que você vibra a cada minuto. Nesse momento você pode estar vibrando alto e está muito bem. E vem uma notícia que é muito triste, uma notícia de luto que derruba teu coração. Tua vibração vem aqui embaixo. Você já não é mais a mesma pessoa. Então é conforme onde está a sua vibração, vai estar a sua prosperidade. Se a sua vibração está alta, você vai alcançar a prosperidade. Você ganha 10 milhões, gasta 9. Se a tua vibração está baixa, você ganha 10 milhões, gasta 10 milhões e 1. Não é questão de ganhar dinheiro, é de quanto fica com você. É quanto você pode reter do seu capital. A prosperidade é isso, é a capacidade de reter. Aí, ó, prosperidade no amor, capacidade de reter o amor. Então, você pode amar, mas tá vazio. Então, você não tem prosperidade no amor. Você tem a prosperidade do dinheiro. Você pode ganhar, não sobrar nada. E você pode ganhar pouquinho e sobrar muito. Essa é a lição da minha mãe. Segundo a minha mãe, se ela ganhasse o salário que eu ganhava como executiva, eu era mais que milionária, né? Porque ela ganha um salário mínimo e tem muito mais dinheiro que eu no banco. Ela junta de um jeito fantástico. Ela vibra sempre. Vibra alto. Cada real tem muito valor para ela. E às vezes a gente não valoriza isso. Eu tenho uma história para falar de valorização do real. Quem foi que me ensinou isso? Aí você... Então, a prosperidade. E tem a prosperidade emocional. Onde é que estão as suas emoções? Tá alto? Você tá tranquilo? Você consegue se equilibrar diante das dificuldades da vida. Tá denso, tá aqui embaixo? Você vai precisar de tratamento. E como que eu posso aumentar a minha vibração? Se eu sou uma pessoa que tem uma vibração baixa, que coisas eu posso fazer para aumentar isso? Você pode, por autodidata. Tem 3 caminhos para tudo na vida. Esses 3 caminhos ou você aprende pela sua dor, ou você aprende pela dor do outro, ou você aprende porque você ajuda o outro na dor dele. Esses são os 3 grandes caminhos do ser humano em tudo. Aí você fala assim, como é que você pode melhorar? Sendo autodidata com a sua própria dor. Avaliar a sua dor e falar, não dá para seguir assim. Ninguém nasceu para ser miserável. E também eu não gosto que falem que é uma escolha, porque pode ser uma escolha inconsciente. Não é uma escolha boa, é aquela que você está consciente. Então, ninguém nasceu para ser miserável. Se você não consegue aprender com a sua dor, você tem que buscar aprender com a dor do outro. Aí você busca terapia, médico, remédio, conselho, energia, magia, alquimia. E se você não precisa aprender com a sua dor, nem com a dor do outro, você pode ajudar o outro na dor. Aí é ser altruísta, é fazer aqui, ó, o Lean, né? Passar uma mensagem. Life's now. Isso mesmo. É isso, Entendi. Então você Incrível. escolhe um dos 3 caminhos. De novo, você não consegue ficar num caminho o tempo inteiro.
Tem momento em que você está com a sua dor, tem momento em que você aprende porque o outro tem mais dor e tem momento em que você ajuda o outro com a dor dele. E a gente fica oscilando. Então a dor é um combustível para isso, para a gente crescer na vida. A dor é o combustível para você não viver ela. Você viu? É isso. É você saber o que você não quer. Nossa, você falou uma das frases, me arrepiou, uma das frases que o mestre Paulo mais me ensina. Ele fala, você pode não saber o que quer, mas você tem que ter certeza absoluta do que você não quer na tua vida. Então, nessa vida eu falei, eu não quero pobreza. Mas eu tenho um fato muito bom. Em 2014, eu decido deixar de ser executiva, passo a ser consultora no agronegócio e saio de uma carreira brilhante, de um salário que talvez muitos nem acreditariam se eu falasse quanto zero tinha. Eu abandono a carreira, eu decido abandonar. Eu tomei uma decisão e pensei, gente, eu vou ser uma pessoa muito bem-sucedida, mas miserável de coração. Porque eu estava ficando muito apegada a ter mais bens, a ter mais casas. A casa muito grande, tinha 2 casas gigantes, um carrão na garagem. Eu comecei a criar helicóptero. Eu estava num nível da minha vida, assim, que estava numa escalada material muito grande. Quase que como todos, certo? Isso, Querer mais o bem material e menos o espiritual. O interno. E aí eu chocava, o centro com a casa. E eu passo por um momento muito difícil e perco tudo. Você perdeu tudo? Perdi tudo. Não foi pouco dinheiro, não, gente. Eu perdi tudo que eu acumulei na minha vida. Perdi a casa, perdi o sítio, perdi o carro. Eu perdi tudo. Foi um momento muito difícil. Eu vou dizer que é o divórcio mais desgraçado que alguém pode ter passado foi o meu. Mas você ganhou muito mais, né? Essa foi a maravilha, que o meu filho um dia olhou e falou assim, com quem você está conversando, mãe? Eu estou conversando com Maria todos os dias. Ele falou assim, você está mantendo voto de pobreza? Eu estava mantendo. Quando eu saí da empresa, eu pensei, eu vou viver de novo pelos passos de Jesus. Eu tinha feito voto de pobreza. Aí eu reconsidero e refaço a minha história de novo. Então agora já tô num outro patamar, não quero estar onde eu estava, nem preciso de tudo aquilo que eu tinha. Eu tinha 2 casas. Uma no total da área 2.000 metros, a outra quase 500 metros. Eu morava sozinha nas 2. Caramba. Então assim, cheguei num ponto que não tinha mais sentido aquilo. Um carro, eu só viajava um carro que não saía da garagem. Aí eu comecei a olhar tudo isso, eu pensei, nem voto de pobreza, nem voto de riqueza. O suficiente para que eu seja feliz. Um equilíbrio, né? E achei o ponto que eu vivo bem. Eu vivo bem comigo. Eu estou recuperando toda a minha história e estou muito feliz. E voltei a trabalhar. Minhas 18 horas por dia que sempre trabalhei. E vamos falar do seu trabalho, então, porque você comentou que um dos seus grandes propósitos é o frequenciamento, certo? Isso mesmo, leitura de campo. Exato. O que seria isso? Se você pudesse explicar para o pessoal lá de casa, e daí a gente vai entrando nos assuntos. Maravilhoso. Eu sou uma professora feliz de frequenciamento. Frequenciamento é o que eu aprendi que todo ser humano faz, porque a gente está frequenciando o tempo inteiro. O Naldo, o cachorro maravilhoso de vocês ali, quando eu chego, a gente frequencia instantaneamente. Ele bate o rabo, ele mostra a felicidade. Então, a gente entra na frequência de tudo que tiver no teu próximo metro. Tudo. Você entra. Pode ser um cristal. Você entra na frequência do cristal. Pode ser uma bebida, um chá. Você entra na frequência. Olha como você entra na frequência. Já vou falar do que é o frequenciamento, mas frequência, vibração e energia é o que movimenta o universo. Se eu falar manga, você goste ou não goste, você sente instantaneamente a cor, a textura e o sabor. Instantaneamente, porque você entra na frequência. Então, tudo que estiver no teu metro de pensamento, você pode frequenciar. Agora, olha só que lindo. Então, frequenciamento é a capacidade de ler todas as energias que permeiam um ser, um objeto, um animal ou um vegetal. Então, é a capacidade de ler essa energia. Como que você faz? Você vai se abrindo a esse campo, você vai permitindo que essa energia te conte o que ela tem. Então, eu falei de manga, eu não tenho que questionar que manga é, por que é, se tem qualidade, se está madura, se não está. Eu falei manga. E pode ser que eu te sirva uma manga verde. É isso, é você poder observar e falar, sem eu te servir, falar, a manga é verde. Você começa a perceber que tudo que está ao seu redor já está no seu campo, antes de acontecer. Frequenciamento de energia é isso, é ler. Só que você pode ir além, você pode ler essa frequência normal física, você pode ler a frequência emocional, como estão as suas emoções, você pode ler a frequência mental, como estão os seus pensamentos, mas o mais importante, você pode ler a frequência espiritual, como está a sua vida. E aí, vida, na frequência, é uma linha contínua. Do momento em que você foi criado até o eterno, não faz a menor diferença. Não tem quebra.
Não tem vida passada, vida futura. Não faz. Você é uma linha. Por quê? Você só precisa 3 respostas. Onde você está? Em que momento você está e quem você é? Onde você está? Estou na vida espiritual. Em que momento? Estou no ano de 1500. E quem eu sou? Eu fui a madre. Ué, está na linha. Então, você respondendo essas 3 perguntas no frequenciamento, você encontra nesta linha onde tem pipoco. Então, a gente consegue também ler vidas passadas e que as pessoas se abismem. Vida futura. Vida futura? Segue. Porque se eu ler quem você foi, eu te digo quem você vai ser. Você não mudou quem você é. Tudo que você viveu até hoje já construiu os teus próximos anos. Eu te digo o que vai acontecer em 2, 3 anos. Me dá uns dias para analisar o que você está plantando. A gente vai... Então, o frequenciamento é ler toda essa capacidade energética que está vibrando, saindo de você o tempo inteiro. Pensamento, emoção. A gente não é capaz de mudar essa frequência? Mudar o futuro? Você muda a vibração. Mudando a vibração, eu mudo a minha frequência. Porque, energia é trabalho. Se eu pensei, estou gerando trabalho. Peguei esse copo, é trabalho. Então, energia é trabalho. Energia é o que movimenta qualquer universo. Vibração é como que ela se mantém em constância. Se ela vai manter uma vibração constante e firme ou ela vai ficar oscilando. Isso é vibração. E frequência. Quantas vezes ela vai oscilar? Então, você lendo essas 3 coisas, você consegue ter a composição de você falar assim, você vibra positivo, mas com uma frequência muito rara. Agora estou positivo, agora afundei, agora estou positivo. Então, eu vibro positivo, fico o tempo inteiro positivo. Se você lê com que frequência você vibra, você conserta a vibração. Aí a frequência fica constante. Então, você tem que arrumar a vibração. E aí você lê a frequência. Então, a frequência, eu não estou sabendo, mas sabe que tinha na minha mente um pensamento muito negativo que vem lá da barriga da minha mãe. Essa vibração está ali, você está frequentemente lembrando disso. A gente precisa mudar a frequência das coisas. Então, antes de a gente começar aqui a gravação, você falou de uma história que aconteceu hoje, né? Que você atendeu uma pessoa que estava querendo tirar a própria vida. Foi uma das histórias mais fantásticas que eu vivi. Eu falei para vocês, mais de 60 mil atendimentos. São mais, porque eu faço assim, eu não conto há muito tempo. Mas você pega, depois de 40 anos, todas as semanas, atendendo pelo menos 10 pessoas por dia, ou quando fala assim, quando eu viajava, estava no trabalho, não atendia, mas daí no dia que eu parava, atendia 100 pessoas no centro. Então, tem essa média, você vai chegar em mais de 100 mil, eu corto pela metade para tirar as aparadas das semanas que eu não fui, dá uns 60 mil atendimentos gratuitos. Então, esse foi o segundo mais impressionante em 60 mil histórias que permeiam a minha mente. E pensa que foi hoje, né? Foi hoje cedo, foi para contar para vocês. Eu pedi autorização para a pessoa. Legal. Ela, quando ela me olha no vídeo, como vibração, frequência e energia não depende de tempo e espaço, a gente pode fazer online e pode fazer presencial. Então, não depende. Estava no online e eu gosto de frequenciar as pessoas sem que elas me contem nada, do zero. Assim, eu chamo de frequência cega, leitura cega, né? De campo. Mas a pessoa quis falar, eu quero falar uma frase, Suzy. Você é minha última esperança. Sabe o que é a última tacada da carta, o último risco que eu vou fazer no meu dinheiro? Você é a última. Acabou. Eu não suporto mais. Eu corri o mundo, eu já paguei terapia demais, eu já tentei de tudo. Acabou para mim. Não há esperança. Eu disse, então não conta mais nada. Deixa eu ver o que tem no teu campo. E como ela me permitiu, eu vou contar a história de lá para cá para vocês verem como que eu cheguei nela. Com certeza. Como eu cheguei nela na frequência, qual era a frequência? Era uma frequência desanimada, de ódio, triste e de cobrança. Então, claro, sem prosperidade em todos os sentidos. No trabalho, no nome, estava tudo ruim, tudo ruim. Eu volto a um tempo que era mais ou menos 1800. E é isso, tá? Eu entro na frequência. Então, eu entro na frequência e a frequência dela foi baixando. Cheguei em 1800. Tinha um homem que tinha 15 anos de idade, sai de uma casa muito... Olha, essa história dá um filme de cinema maravilhoso. Sai da casa aos 15 anos, da extrema pobreza, como a única oportunidade dele, ser padre. Então, no ano de 1800, ele sai da família dele com 15 anos. Ele é violentado quando chega no mosteiro. E isso causa uma tristeza na alma dele sem tamanho. Nessa tristeza, quando ele se forma padre, quando ele tem 45 anos, ele conhece uma menina de 15 anos. E ele abusa da menina. Ele faz a mesma coisa que fizeram com ele. Estava preso, claro. Estava preso dentro. Ele tinha que descontar em alguém. Nossa. Ele desconta na menina. A menina
nessa época, já é mais ou menos 1830, faz um escândalo muito grande. Ele tem 45, ela tem 15. Vai na Inquisição, ele acusa ela de bruxaria e joga ela na fogueira. E ela queima. Nossa. Só que quando ela queima, ela estava grávida de gêmeos. Você traz de lá para hoje. Olha o karma aí. Quando a mãe morre na fogueira, ela jura pelos filhos e por ela que ela nunca mais vai deixar esse homem ser feliz. Nós chegamos, agora, mais ou menos 1950, quando eles nascem. Eles se encontram muito jovens, porque se encontrassem com mais idade, eles não iam se amar. Eles se amam e têm um casal de filhos. E os 4 não se amam. Os Não, 4? Os 4? Os filhos e os dois dois filhos e o casal. Não se amam. Eles têm problema gravíssimo, problema de droga, problema de bebida, problema de entendimento com a vida, problema de pobreza. Todo tipo de problema, desde a gravidez até hoje. A menina tem 32 anos. Foi um dos casos mais lindos que eu já frequenciei. E quando eu conto essa história, a vida dela faz sentido. Ela mudou instantaneamente a frequência. Ela falou, é isso. É isso. E a frase que ficou para ela, para o resto da vida, é que ela não se esqueça. Ela e o irmão são sementes da dor. Então ela é o filho do casal. Ela e o irmão são os filhos que morreu lá na fogueira. Então, aí a gente conta essas histórias. Primeiro, eu não sou capaz de criar essa história. Segundo, eu não tenho por que criar essa história, né? Terceiro, eu estou na frequência dela, não minha. Quando eu entro numa frequência, eu estou na frequência daquela pessoa, não na minha. Então, a minha história, eu nem penso. E fez sentido para ela. Ela ficou numa leveza. Ela estava leve. Ela falou, agora eu entendi. Depois de uma vida não entendendo a minha mãe, não entendendo... Ela falou assim, meu pai e minha mãe, a coisa era tão odiosa que eles iam pro tapa, os dois, o tempo inteiro. Eu cresci num ambiente caótico de amor e ódio o tempo inteiro. Suzy, então, a minha vida pode ser próspera? Pode. Eu posso mudar tudo? Pode. Agora eu vou dar o pulo do gato, que eu acho a coisa mais linda neste planeta. Você não precisa morrer para renascer. Você pode ter muitas vidas na mesma vida. A gente não ouve falar dos grandes mestres tibetanos, os grandes gurus que desencarnam e reencarnam, né? Sem sair da vida que eles têm. É essa capacidade. Você ganha uma nova história. Então, ela, por alguns segundos, eu mato ela, conto a história, choco e devolvo ela para ela. E ela olha para trás e fala, essa história não me pertence mais. E reconsidera tudo. Eu tenho certeza que ela nunca mais vai ser a mesma. Absoluto. Fiz um acordo com ela. Daqui a 5 anos, ela me conta tudo o que aconteceu. Porque aí, eu li o futuro dela. Mas por que ela saber de tudo isso libertou ela? Isso que eu não Porque peguei. fez sentido. Tanto ódio, tanta bebida, tanta droga, tanta mágoa. Porque quando você olha para trás e vê assim que vem da gravidez do teu pai e da tua mãe, não faz sentido. A pergunta que ela tinha é, por que meu irmão nascemos nesse casal? Por quê? Por que isso aconteceu? Se isso ia dar ruim. Então, aí é bonito porque, olha só o futuro. Isso é mais lindo ainda, gente. Eu não sou capaz de criar essas histórias, não. Primeiro, é o futuro agora. Ela vai realmente prever uma mudança na vida dela, muito radical. Ela vai ser mãe e ela vai ter que sair da cidade que ela está. E essa era a primeira pergunta que ela tinha. Eu devo me mudar da minha cidade? Sim, porque vai surgir uma proposta de emprego. Então, essa é uma coisa. E o futuro da próxima reencarnação desses 4 nessa novela tão linda? É simples. Essa mãe recebe os 3 como filho. O pai, a filha e o filho. E vai amar aqueles que ela odiou com todo o coração. Porque esse é o normal de uma mãe. Então, já tá escrito. Nós fizemos algo hoje também, gente. Nossa, hoje eu tô contando coisas que eu não achei que eu ia viver na minha vida. Que especial, hein, Rosa? Não, de Muito. verdade. Que delícia dividir com vocês. Agora, assim, algo que é muito diferente. Neste caso, nós abrimos um leque de uma história de muita dor, de muito sofrimento. Tanto que ela e o irmão são sementes da dor. Aí, o que eu posso fazer com isso? Porque também não serve de nada contar a história para ela. Então, eu pedi naquele momento, a gente faz tudo isso no frequenciamento. Eu chamei os senhores do karma. Eu pedi piedade aos senhores do karma. Eu acredito demais no potencial deles. E eu pedi piedade a essa família. E os senhores do karma falaram, nós vamos dar isso. Nós vamos encapsular essa história. Guardar esse ódio todo, porque nessa vida não vai mais se resolver. Então, na próxima, a gente resolve e convida essa mulher a ser mãe dos 3. E a criar de uma forma diferente. Então, os senhores do karma deram um stand-by, um break nessa história.
Os senhores, Tudo muda. Sim, os senhores do karma, eles são um dos 12 mestres ou não? São, o que seriam são os senhores universal. do karma? São conhecidos com esse nome, são os que comandam, tem alguns ministérios no mundo espiritual, são os que comandam até que nível você tem suporte de consciência para pagar um karma caso exista.